Bom dia, a gente vai dar início a mais um webinário da nossa série de webinários Covid, né, webinários que são promovidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, pela Reitoria e pelo Comitê de Enfrentamento da Covid-19 da Unifesp. Então, isso foi uma iniciativa da reitoria, e a gente começou logo no início, né, da pandemia, em março, a gente já começou com esses webinários, então toda sexta-feira a gente traz aqui colegas, pesquisadores da Unifesp e colaboradores que desenvolvem projetos relacionados à Covid. Então, hoje a gente tem o prazer de receber três professores, né? Eu vou apresentar os três de uma vez, eles vão se revezar nas falas, e aí depois a gente passa para as perguntas. Então, quem está assistindo pelo streaming, e a maneira de se comunicar com a gente é colocando, né, a pergunta no chat. Então, a gente vai coletando as perguntas aqui e vamos passar para os palestrantes no final, tá? Ao final da terceira fala. Então, eu vou já apresentar na ordem em que eles vão falar. Então, o primeiro vai ser o professor João do Prado Ferraz de Carvalho, que é professor adjunto do Departamento de Educação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, no campus Guarulhos. A professora Elaine Lourenço, que é professora adjunta do Departamento de História, também da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, né, também no campus Guarulhos, e o professor Walter de Almeida Costa, que atualmente ele é pós-doutorando da Faculdade de Educação da USP, e ele faz parte, né, da Brigada pela Vida, num grupo de educadores que participam dessa brigada. E hoje eles vêm aqui para falar para a gente de um tema muito interessante, que é, né, o Juventude Sem Máscara. Então, a escola, universidade e pesquisa. Então, acho que a gente vai ter um webinário aí muito interessante, muito produtivo. Então, eu já agradeço, né, a disponibilidade dos três professores de virem aqui contar para a gente esse projeto que eles têm, tão importante, e espero que a gente tenha uma discussão interessante ao longo dessa manhã aqui. Então, eu passo a palavra para o professor João, e então, muito obrigada, viu, João? Ok. Bom, eu queria começar agradecendo, Marinela, o convite. Tá, obrigado. Tenho acompanhado de uma forma ou de outra, né, esses webinários, e fico muito feliz, né, por estar aqui e dividir com a professora Elaine, que trabalha comigo em alguns projetos, né, no programa de pós-graduação lá na Unifesp, e estar com o Walter aqui, né, que é uma liderança super importante. Então, eu agradeço e é uma grande oportunidade. Bom, eu queria começar, né, antes de explicitar o porquê, né, de algumas questões que eu vou tratar aqui, dizer que no tempo das incertezas, né, digamos assim, inspirado um pouco no Eric Hobsbawm, né, um historiador que foi fundamental na minha formação, eu queria dizer que em tempos de incerteza, ou nesse tempo em que vivemos, no nosso tempo presente, eu poderia chamar de um tempo de incerteza, inspirado nesse historiador, a única certeza que eu tenho é a da defesa da vida, né? E defender a vida nesse contexto é um ato extremamente importante, político, humano, né? E tem tudo a ver com o tema que nós vamos aqui discutir, né? Juventude sem máscara, escola, universidade e pesquisa. Os meus comentários, né, eu vou trabalhar nessa perspectiva, comentários provocativos, eles estão relacionados muito à questão do tema, né, do contexto de pandemia e de algumas experiências com as quais eu, professor, pesquisador, etc., tenho tido na Unifesp desde 2009. Né? São questões muito próximas da temática universidade, territorialidade, escola, formação de professores, currículo, ensino de história e, obviamente, com corte geracional, né? Porque já estamos
por tratarmos escola com corte geracional, seja a infância, a juventude ou a adolescência. Bom, então as provocações vão nesse sentido. Primeiro, eu queria pontuar rapidamente, citar duas experiências com as quais eu dialoguei e continuo dialogando em alguns casos, e elas são formativas, né, nesse sentido de problematizar, de levantar questões e de possibilidades dessa escola pública, né, a brasileira, que eu vou dizer mais à frente. Então, eu queria primeiro citar que eu sou professor do Departamento de Educação, do curso de Pedagogia, né, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e no curso de Pedagogia tem um programa de residência pedagógica, né, que é uma forma de nós, lá no nosso curso, na nossa proposta, de compreendermos a formação do pedagogo, da pedagoga, né, em contexto de exercício da profissão docente, ou seja, em espaços escolares, né. Então, o programa de residência pedagógica, ele tem por princípio, né, modelo, né, de formação inovador, na minha leitura, que é centrado na aproximação entre a universidade e a escola pública, né, estruturado a partir de um acordo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Guarulhos e etc. Mas a busca da construção desse projeto, né, desse programa de residência pedagógica, né, se dá principalmente pela questão da relação óbvia, né, entre teoria e prática, mas integrando essa formação, né, inicial da pedagoga, do pedagogo, e o exercício profissional da docência, né, ao exercício profissional da docência em espaços escolares, né. Então, na verdade, há um trabalho, né, muito próximo no programa de residência pedagógica dos professores, pesquisadores da Unifesp, formadores de professores, com os professores que exercem a profissão nas escolas e são corresponsáveis pela formação dos futuros e das futuras pedagogas, né? E aí tem uma palavra-chave, que é a palavra imersão, né? A nossa aproximação é muito grande com as escolas, no entorno da Escola de Filosofia, né? Que fica lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, e essa proximidade, ela é fundamental para pensar a formação de pedagogos comprometidos com a escola pública, né? E não é uma leitura linear nem hierarquizada do processo, né? Então, é a ideia de formar com a escola, não formar para a escola. E nessa perspectiva, né, as demandas que a escola apresenta, né, que as escolas apresentam e a universidade oferece como contrapartida, elas justamente nascem dessa experiência desses professores, né, desses profissionais do nosso tempo presente nessas escolas em territórios de vulnerabilidade, etc, etc. Então, é uma das experiências que eu considero assim marcadora, né, da minha atuação como professor na Unifesp, e tem tudo a ver, na minha leitura, com o objetivo do projeto que será apresentado aqui. A segunda experiência que eu queria também fazer referência é que em 2012 a Unifesp entrou no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, a UPBID, né? Em 2012 apresentamos o primeiro projeto, 2014 o segundo, 2018 o terceiro e continuamos lá. De 2012 a 2018 eu fui coordenador institucional desse programa, né? Tenho muito orgulho de ter feito isso, de ter participado disso durante 6 anos, continuo, né? Não atualmente diretamente no programa, mas conheço muito bem o programa. A professora Elaine está no programa nesse momento, ela falará daqui a pouco. Esse programa, que é um programa da CAPES, né, tem um objetivo fundamental, né, que é o objetivo de formar professores na relação direta com a escola pública, buscando incentivá-los, né, a permanecer nessa escola. É claro que não é só a formação inicial que leva a isso, mas discutiremos isso em outro momento, mas é fundamental que os estudantes das licenciaturas no Brasil tenham projetos, participem, estejam inseridos no ambiente escolar, né, principalmente na escola pública, lugar, território no qual irão atuar profissionalmente. Não é isso? Então, essas duas experiências, esses dois digamos assim, projetos, programas dos quais eu participei, eles estão muito ligados à ideia, portanto, de aproximação entre a universidade como lugar de formação inicial de professores, a escola como exercício da profissão docente, pensar a formação continuada com as escolas e não para as escolas, e com conceitos que envolvem questões etnográficas, né, com a presença
nas escolas, com a imersão, né, no cotidiano dessas escolas. Então, eu queria localizar minha fala a partir, né, desses dois referenciais. Teriam outros, né, Observatório da Educação, que eu participei como pesquisador, programas de extensão relativos a questões étnico-raciais, por exemplo, sempre, portanto, no interior das escolas, com as escolas, e principalmente agora, na experiência desse contexto de pandemia que vivemos, né, o curso de pedagogia da Unifesp decidiu continuar com o programa de residência pedagógica junto às escolas, então tem uma experiência também, e depois poderia, eventualmente, nas perguntas, em outro momento, serem trazidas ao debate, referente à nossa atuação lá com o programa de residência pedagógica, que continuou, né, foi uma decisão nossa, mesmo em contexto de pandemia. Bom, aí a segunda parte aqui da minha fala, ela vai no sentido, né, de pensar as provocações, né, juventude sem máscara, escola, universidade e pesquisa, né? E aí, obviamente, como eu sou historiador da educação, professor, né, com formação nesse campo, no qual o tempo é fundamental, né, eu queria problematizar essas palavras, né, principalmente aqui uma trilogia, aqui, para depois fechar com a questão da juventude, escola, né, primeiro momento, escola pública, no segundo momento, escola pública no território periférico, em território periférico, né? Então, a primeira questão, né, escola especificamente, essa instituição que tem uma história atrelada aos processos de modernização, ela é uma instituição que constitui, é construidora, né? É construidora da modernidade, ao mesmo tempo que é produto da modernidade, toda essa relação complexa. A escola, tem uma história no Brasil, principalmente a escola a partir do século XIX, muito atrelada aos projetos de república, né, diferentes projetos das elites brasileiras, na compreensão que essas elites tinham de república, né? Então ela nasce como uma escola, digamos assim, republicana, dentro de determinados projetos republicanos, não é? Esta questão é fundamental na minha leitura, né? Por quê? Porque, pensando na longa duração, essa escola republicana, na minha leitura, ela nunca se materializou, né? Ela é um projeto em construção. Por quê? Porque ela nunca se realizou numa perspectiva nem liberal, né, lá do professor Anísio Teixeira, o grande pesquisador Anísio Teixeira, grande professor Anísio Teixeira, da tal escola única, né? Uma escola no qual as classes sociais se encontrassem, nós produzíssemos uma escola republicana, né, efetivamente como uma escola democrática, questão que mais na frente será clássica, na escola pública e democrática. Por que isso é importante? Porque a partir do processo de expansão, eu estou falando aqui na perspectiva da longa duração, final do século XIX, todo o século XX, os primeiros 20 anos do século XXI, essa escola, né, ela sofre em determinado momento um processo de expansão, principalmente ali a partir dos anos 70 do século XX, anos 80, né? E aí nós temos um momento, aqui eu estou sendo sintético, de inserção, né, de novos grupos sociais que até então se restringiam muito à escola primária, né, e não concluíam a escola primária. Então, com a 5692, lá em 71, você vai ter uma escola de primeiro grau de 8 anos, etc., e depois uma perspectiva de uma escola obrigatória, um ensino, digamos assim, obrigatório. Essa perspectiva, ao mesmo tempo que é importante, que ela é definidora de quem somos nós, ela se relaciona com uma outra questão, que é uma das características da sociedade brasileira, né, da história do Brasil desde no seu processo de modernização, que é, ao mesmo tempo que você produz uma escola, pensa uma escola para todos, você pensa uma escola numa lógica que acaba sendo uma lógica de segmentação. Então, é um processo que a gente faz referência aqui, mas que é estudado, tem muitos trabalhos, a gente pode debater depois, que é uma escola pública que vai se constituindo numa determinada forma, que ela vai perdendo algumas características até próprias do projeto liberal, né? Ela vai se aproximando muito do que eu gosto sempre de dizer, de um trabalho da professora Eveline Algebaile, Escola Pública e Pobreza no Brasil, é uma ampliação, né, para menos, né, até sendo, ela usa lá o Manuel de Barros, né, uma provocação interessante, né? É uma escola que amplia para menos. Outros vão dizer uma escola popular de massa,
né? Uma escola que vai se constituindo como uma escola que vai perdendo algumas características e ela vai constituindo-se na lógica da segmentação da sociedade brasileira. Hoje nós temos uma escola popular de massa, né? Uma escola que a gente pode chamar de uma escola pública brasileira, na qual as classes populares estão presentes, mas segmentos sociais, média baixa, média alta, tendem a não ficar nessa escola e apenas em contextos de crise social, de desemprego, é que as famílias optam por essa escola. Essa é uma questão fundamental, né? Descartado aqui, já de primeiro ponto, para não criar nenhuma confusão e as pessoas compreenderem o que eu estou dizendo, a questão não é a entrada das massas, né, das classes populares, né, das classes trabalhadoras. Isso não é o problema. O problema é a constituição de uma escola na lógica de uma sociedade, né, desigual, né, que vem desde a sua constituição enquanto sociedade moderna, né, os diversos projetos das elites brasileiras desde o século XIX e a sua dificuldade de trabalhar com a questão efetivamente de uma república e etc. Bom, não é na minha leitura, né, tem outros historiadores que dizem isso, se não há república, não há escola pública republicana, né? Então nós temos uma escola pública brasileira. Você não consegue compreender essa escola pública brasileira se você não trabalhar algumas categorias de análise, alguns conceitos. Classe social, por exemplo, né? As questões étnico-raciais, as questões de gênero, enfim, marcadores sociais que são fundamentais para definir de que escola estamos falando, né? Então eu tenho muita dificuldade de falar, de pensar essa escola, né, sem essas categorias históricas, sem essas questões, né, da longa duração, porque às vezes idealiza demais, né, as responsabilidades da escola, fragilizando a sua importância, né, e por outro lado, na minha opinião, simplifica o debate. Então é preciso colocar essa questão na perspectiva histórica, essa é a minha função aqui, né, nesse debate, e problematizar a escola no tempo presente. Então essa escola pública brasileira, né? Essa escola pública brasileira, na experiência que eu fiz referência lá no início, mas também vem de minha experiência como professor da escola pública, etc., dessa escola pública brasileira, guarda uma forte relação, é óbvio, com territórios periféricos, né? Então, longe das primeiras análises da sociologia, lá dos anos 70 e 80, né, que trabalhava a periferia meramente como um lugar, digamos assim, né, da espoliação urbana, né, como alguns trabalhos importantes, ou seja, uma certa leitura de que esse lugar um dia se realizará, né, de que é um lugar do futuro, mas com sérias questões no momento, sem ignorar, obviamente, essas questões, muito pelo contrário, né. Esta leitura desses territórios periféricos, né, feito pela academia, por pesquisadores, etc., será fortemente impactada, né, pelos movimentos sociais dos anos 80, estudada lá por alguns pesquisadores. Nos anos 90, na minha leitura, acontece um processo importantíssimo, né, de ressignificação, né, o início de um processo de ressignificação desse território periférico, né, desse lugar. A ideia de periferia, né, na relação com o centro, passa a ser questionada, né, principalmente por movimentos sociais importantes, né, nos anos 90. O movimento negro, né, a literatura marginal, o movimento hip hop e etc. Então, sujeitos importantes passam originários desses espaços periféricos, numa relação crítica com a ideia de uma cidade segmentada, né, para não dizer sitiada, ou coisa desse tipo, passam a questionar, então, essa relação numa perspectiva de autoafirmação, e eu considero isso fundamental para pensar o tempo presente, escola pública, nem lugares periféricos. Então, essa ressignificação, né, vinda desses movimentos com forte base em questões culturais, né, eu considero muito importante para pensar a relação escola pública brasileira, juventude, nesse contexto em que vivemos, né, esse contexto de periferia. Então, dialogar, né, é uma obrigação da universidade com esses sujeitos, mais do que dialogar, produzir trabalhos, projetos, pesquisas com esses sujeitos, que estão agora chegando à universidade, né, mediante políticas de cota ou várias outras questões, o que indica um avanço enorme da sociedade brasileira
em alguns pontos. Para ir fechando, né, nos 5 minutos finais que eu tenho aqui de tempo, eu queria problematizar um pouco, então, essa questão, aprofundar um pouco essa questão da chamada juventude periférica, né? Que é todo um debate bastante complexo, então aqui vou sintetizar e depois outras falas completam. Uma das preocupações que eu considerei uma das mais importantes nesse projeto que está, né, está sendo apresentado aqui, né, é como a gente forma, né, na perspectiva cultural, essas juventudes, ou essa juventude, né? Eu prefiro no plural, mas enfim, porque é uma questão clássica, né? A juventude é uma etapa, né, sociocultural das nossas vidas, toda uma forte questão aí, digamos assim, de uma invenção, né, cultural em determinado momento, estudada isso lá, né, por alguns autores, já é uma questão clássica, né? O trabalho do Arrhenius é importante, né, para pensar a relação da juventude, da infância com a escola, né? Então, só é possível falar de uma cultura específica, de uma cultura juvenil, de culturas de infância, a partir do momento que há uma certa separação entre crianças, jovens, das famílias e a sua agregação em espaços específicos, com tempos específicos, né, territórios específicos, que nós chamamos de escola, né, que vai construir uma forma escolar, que será depois discutida aqui. Esse processo histórico gera a possibilidade de a gente pensar a questão da cultura, das culturas infantis, das culturas juvenis, né? E a escola, sem dúvida nenhuma, portanto, é responsável por um dos espaços de formação dessas culturas juvenis, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, né, que essas culturas juvenis impactam a escola, né? Então, os estudos todos apontam para isso também. No nosso tempo presente, nesse tempo que estamos vivendo, outros espaços para além da escola são fundamentais para pensar a juventude enquanto categoria sociocultural, né? Por exemplo, aquilo que a gente está chamando hoje aí de redes sociais, que é um ponto importante para nós aqui, né? O ciberespaço, coisas do tipo. Não vou aqui estabelecer uma linearidade dessas redes, mas a gente poderia brincar assim do Orkut, né, aos tempos presentes, né? Do Orkut ao Instagram, né? Sem dúvida nenhuma, esse espaço se torna um espaço fundamental para pensar a juventude em tempos presentes. E no caso da pandemia. Como nós sabemos que esses espaços são extremamente disputados, principalmente hoje, as narrativas são extremamente disputadas, eu queria ir fechando com a seguinte provocação, que eu remeto para o projeto. Qual é a provocação, né? A cultura juvenil em espaços escolares tem a ver com corredores, pátios, né, muros da escola, entrada e saída. Se você observar a movimentação em portas de escola, entradas e saídas nas periferias, você vai entender um pouco, né, da relação desses jovens com a escola, né? Então, para além dos muros da escola, há rua, há outros movimentos importantes para definir essa juventude. E, portanto, esses espaços, né, fisicamente, né, eles estão sob suspensão em função da pandemia. Então, se coloca uma pergunta para o pesquisador preocupado com escola em lugares periféricos, juventude, coisas desse tipo. Qual a relação desses jovens com as redes sociais nesse tempo que estamos vivendo de pandemia? Conversando com professores em atuação desde o início desse processo, lá no início de março, os professores indicam, né, conversamos com esses professores do Prof. História, por exemplo, que eu sou professor, em lives que realizamos e etc., pela Unifesp, convidados para falar em outros espaços, mas tem uma questão aí que eu vou só apontar e, obviamente, iremos pesquisar. O acesso dos jovens às plataformas oferecidas pelas redes municipais, estaduais, para permitir uma educação remota, gira em torno de 50%, 40%. Então se coloca a pergunta, né? Aonde estão esses jovens? Qual é o impacto nessa juventude? Seja numa perspectiva da saúde, né? Ou das questões, digamos assim, da saúde mental, e etc. Então essa é uma questão importante. Eu queria ir fechando, colocando então duas questões, agora é para encerrar mesmo, né? E provocar. Eu diria assim, o período de pandemia, ele permite, na verdade, tensionar a naturalização, digamos assim, para alguns, né, da tragédia social brasileira, né, que às vezes parece que faz parte da paisagem, né. Então ela tensiona, mas não tem nada de novo para quem é pesquisador, para quem está nas escolas públicas, para quem trabalha com a juventude diariamente. No caso da juventude que nós estamos discutindo aqui,
né, e seus lugares de constituição sociocultural, nós podemos pensar que temos que trazer para o debate 2 pontos que eu queria fechar dizendo, problematizando assim. Primeiro, a escola anterior à pandemia se relacionava de qual forma com a juventude nessa perspectiva geracional que eu estou trazendo aqui? Qual é o lugar na discussão de formação de professores, nas licenciaturas, em relação à questão geracional? As pessoas estudam isso? Então, essa é uma questão. A segunda é também uma questão que o período de pandemia evidenciou, mas para alguns é novidade, obviamente para a maioria dos educadores profissionais não é, que é o enorme distanciamento entre as famílias e a escola. Não é? Então, num determinado momento, passa-se a exigir das famílias questões que não estavam colocadas antes. Então, a educação remota, obviamente, ela tende a ser, né, o que vem acontecendo, eu não vou usar a expressão aqui, não vou adjetivar, porque vamos estudar isso, mas o que ela tende a ser, como hipótese, né, os problemas que ela traz, estão relacionados ao distanciamento das famílias com a escola, à incompreensão do que é a juventude. Se em algum momento a gente se iludiu, né, de que o aluno é algo automático, ele não é, né, que os muros da escola são mágicos, que as pessoas atravessam o muro da escola e viram alunos, né, a gente precisa questionar isso. Por quê? Porque sem a escola, sem o espaço físico, eles não são alunos. Eles são jovens que têm projetos, que têm perspectivas e que estão se relacionando nas redes sociais, talvez até discutindo escola, e eles fazem isso muito, mas não na perspectiva que alguns queriam, que a gente tem como expectativa ou uma idealização do que seriam esses jovens. Então, são questões para pensar. Então, eu encerro com essas provocações, agradeço muito, né? Não sei se eu extrapolei o tempo, mas outros colegas vão falar e nós ficamos à disposição para o debate. Obrigado. Ótimo. Muito obrigada, professor João. Então, agora passo a palavra para a professora Elaine. E eu acho que a professora Elaine caiu a ligação dela. Professor Walter? Podemos fazer uma modificação aí porque eu acho que a professora Elaine perdeu a conexão, eu não estou vendo ela aqui. Então, podemos fazer uma inversão? Podemos, sem dúvida. Tá, então eu agradeço. O Michel já vai disponibilizar a sua apresentação. Vamos usar o recurso da apresentação para facilitar assim, um pouco desse histórico da Brigada pela Vida e como é que ela chega, como acontece esse encontro para nós muito feliz com a Unifesp, com esse grupo, com o professor João, com você, Marimélia, com a professora Elaine, com a Andréia, né? Então a gente achou que foi um encontro muito interessante, vai ser um projeto muito legal. Então, agora, para isso, a gente vai precisar do recurso da apresentação. Para não tomar mais tempo, a gente podia até colocar na tela para que a gente possa falar um pouquinho sobre como é que surgiu a Brigada pela Vida e como é que ela chega até o dia de hoje nesse encontro aqui, né? A Brigada pela Vida, ela surgiu como ideia a partir do próprio início da pandemia, em meados de março, quando a humanidade tomou conhecimento dessa tragédia, né? Nós começamos a discutir como é que dentro da educação, como é que na saúde, como é que nos movimentos sociais, os que lutam pela moradia, conseguiriam se unir para enfrentar essa grave ameaça, né? Então, começamos a discutir em meados de março e em maio, 2 meses depois, foi feito o lançamento com a aprovação desse manifesto, onde nós criamos, de forma pública, a Brigada pela Vida de São Paulo. Já logo no começo, a gente também percebeu, os criadores da Brigada pela Vida, que houve uma resistência muito forte desde o começo em relação à estratégia de combater a pandemia diante das consequências óbvias em relação à economia, né? Então, nós entendemos que
que essa resistência ela estava colocando em segundo plano a proteção à vida, objetivando a preservação dos lucros, e entendemos que essa excessiva preocupação com os lucros poderia significar a morte de muitas pessoas, o que acabou acontecendo no Brasil, né? O Brasil é o segundo país do mundo em número, né, de contaminados e mortos. Então, foi o resultado dessa política, dessa escolha em que o lucro pesou, ficou em primeiro plano, essa preocupação, né? Agora, a origem mesmo dessa ideia, ela foi inspirada com a experiência muito bacana, muito interessante, lá dos governos dos estados do Nordeste, que criaram as Brigadas Emergenciais da Saúde e chamaram para coordenar o cientista Miguel Nicoleles, né? Foi uma experiência que mesmo que restrita aos 9 estados do Nordeste, ela ganhou uma grande repercussão nacional, e entendemos que nós aqui em São Paulo, a gente poderia, inspirado nessa ação, fazer aqui em São Paulo uma brigada, nessa versão paulistana, que, diferente do Nordeste, onde você tem pessoas ligadas à saúde, principalmente, aqui a gente achou que nós que somos, no meu caso, que o grupo que eu faço parte, que é da educação, também o pessoal da assistência social, o pessoal que luta por moradia, porque não dá para ter saúde decente para quem mora na rua, né? E todos aqueles que são defensores dos direitos humanos poderiam se juntar para que nos bairros, nas regiões mais afetadas pela pandemia em São Paulo, nós tivéssemos esses grupos organizados em brigadas. E essas brigadas, elas tinham, já naquele momento, quando ela foi concebida, entre abril e maio, elas já tinham percebido que a nossa o grande desafio seria como enfrentar a força daquelas correntes de fake news que estavam e continuam, na verdade, né? Espalhando mentiras. É uma coisa terrível que, junto com as mentiras, elas também provocam a desorientação e a morte, porque as pessoas acreditando que não existe um real risco da pandemia, que aquela coisa não estava tão grave como estava. Então, essa minimização do risco, né, da doença, provocou certamente um descuido por parte da população, e a gente pagou caro com isso. Então, a nossa intenção era, através da Brigada pela Vida, combater as milícias digitais, aquelas que a gente depois descobriu de onde vinham, né? Até saiu um pouco da mídia, mas todo mundo lembra daquela história do Gabinete do Ódio, né? O Gabinete do Ódio continua em ação, né? E a Brigada pela Vida surgiu, inclusive, para enfrentar essa ação criminosa nas redes sociais. Agora, se ela foi criada agora, nesse ano, existe, assim, por parte dos criadores, aqueles que construíram a Brigada em São Paulo, uma experiência que é bem anterior, né? Então, nós estamos chamando dos precedentes históricos, né? Se ela foi fundada agora em maio, por outro lado, a maior parte das pessoas que integraram um grupo que propôs e criou a Brigada na cidade teve uma experiência que remonta ao final dos anos 90, né? Quando foi estimulada, principalmente na Zona Leste de São Paulo, o encontro de educadores com o pessoal do movimento de saúde, com o pessoal dos coletivos culturais, para construir em cada região da Zona Leste um plano local de desenvolvimento educativo. Esse plano ele já começou a ser cogitado no final dos anos 90, principalmente com a criação do Fórum de Educação da Zona Leste, que integrava escolas, comunidades, integrava agentes comunitários, e que tinham lá um ponto de encontro que era muito interessante,
para quem não conhece, Ermelino Matarazzo fica no centro da Zona Leste. Lá tem uma escola estadual, que na época oferecia ensino técnico, que é a Escola Estadual Condessa Filomena Matarazzo. Então, cerca de 200 de professores, vindos de todos os cantos da Zona Leste, de Itaquera, Guaianazes, Cidade de Tiradentes, Itaim Paulista, Penha, nós nos reunimos lá na Escola Condessa Filomena Matarazzo para estudar como nós poderíamos integrar nossos esforços educativos e culturais. Então, nós nos reunimos em torno de um projeto chamado Integrar pela Educação e nós promovíamos estudos em conjunto, e estudos sobre alguns conceitos. E um dos conceitos que eram um dos mais preciosos nesse grupo de cerca de 200 educadores era o conceito de comunidade de aprendizagem, que na época a autora que nós líamos em conjunto era a Rosa Maria Torres. Isso aconteceu no final dos anos 90, no começo dos anos 2000. Nós realizamos, o Fórum de Educação da Zona Leste realizou vários encontros, 3 encontros, aqui tem os cartazes dos 2 encontros, em que o objetivo era promover, elaborar de forma coletiva, um plano local para o desenvolvimento da educação, mas junto com a saúde, junto com a questão da moradia, a questão do urbanismo. Então, nós realizamos, durante alguns anos, esses seminários. E também, na sequência, surgiu na Zona Leste, no final dos anos 90, o Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste, cujo grupo de educadores, dentro desse fórum, também promoveu vários encontros, seminários sobre a questão ambiental, a questão de moradia, a questão econômica. Então, em síntese, nós já tínhamos, desde o final dos anos 90 e ao longo do início dos anos 2000, um grande envolvimento de educadores da Zona Leste na discussão sobre o desenvolvimento local. Né? Passados vários anos, esse grupo continuou se reunindo, nesses anos que entre 2013 e 2015, esse grupo ganhou força, né, e conseguiu realizar durante 3 anos consecutivos congressos, né? Nós tivemos cerca de 2 a 3 mil pessoas participando ao longo desses 3 anos, em que o título era Zona Leste, Currículo e Território. Então, a defesa que nós fazíamos era de que a realidade da Zona Leste ela deveria ser considerada como parte integrante do currículo das nossas escolas. E que as escolas situadas em Guaianazes, Ermelino, na Penha, na Cidade de Tiradentes, que elas não desprezassem a realidade vivida pela família dos seus alunos. Então, nesses congressos, todos os trabalhos dos professores que tinham algum tipo de envolvimento com a comunidade, um estudo do campo, estudo do meio, estudo da realidade local, né? Eles eram convidados a fazer a exposição desses seus trabalhos, eles iam com seus alunos. Então, foi uma coisa muito interessante que durou 3 anos, né? Entre 2013 e 2015. E era legal porque eram escolas da rede municipal e da rede estadual, da Zona Leste. Então, as diretorias de ensino da rede municipal, mais as diretorias da chamada da Leste 1, Leste 2 e 3 e 4, que ficam né, nessa parte de São Paulo, nós nos reunimos para pensar o território. E uma coisa bacana é que, é claro que entre as obras que nos inspiraram, né, obviamente estava lá a figura desse intelectual brasileiro gigantesco, né, que foi Milton Santos. Então, uma bibliografia básica desse grupo de estudos que promoveu esses congressos era a obra de Milton Santos, que era e continua sendo referência para esse grupo, que criou a Brigada pela Vida. E que, além de ter esse estudo desses autores, Milton Santos é uma referência principal, também esse grupo também promoveu a produção de alguns estudos, alguns livros foram publicados por esse grupo. Então, aqui, esse livro Pesquisa e Ação foi uma experiência de união de professores de Itaquera,
junto com assistentes sociais, junto com o movimento de moradia, que se uniram para lutar contra a remoção da favela da Paz nas vésperas da abertura da Copa de 2014 em Itaquera. Então, toda a experiência dessa união dos educadores e assistentes sociais, os militantes, grupos culturais em Itaquera, para que milhares de pessoas não fossem removidas no local onde seria construído o Parque Linear Rio Verde, está aqui relatado nesse livro. E o outro livro, também elaborado por esse grupo, foi sobre as experiências de diretores de escolas, supervisores, coordenadores e professores em relação aos territórios aqui da Zona Leste, tá? Então, esses relatos estão nesse livro. Então, há um tempo de estrada em que esses educadores estão reunidos em torno de alguns conceitos que a gente considera como fundantes da proposta da Brigada Pedagógica da Brigada pela Vida. A Brigada pela Vida tem uma proposta pedagógica. E quais são os conceitos fundantes dessa proposta pedagógica, né? Que nós estamos discutindo lá desde o do final dos anos 90. Um dos conceitos é o conceito de bairro educador, né? Que, para nós, dialoga com um outro conceito de território educativo, e que, obviamente, né, tem a ver com o da cidade educadora. Agora, como é que a gente vai conseguir tornar São Paulo uma cidade educadora se a gente não começar primeiro pelo bairro? Então, a ideia é de que a gente tenha dentro do bairro uma ação que promova a integração da escola com a comunidade, de forma que a escola ela possa ser vista, olha a pretensão nossa, né? A escola possa ser vista como uma espécie de universidade do bairro, uma universidade local. Porque se a escola ensina, o que ela precisaria ser para funcionar no modelo de uma universidade? Bom, se a escola, ela além de ensinar, ela também se propõe a produzir conhecimento, a fazer pesquisa, a estudar a realidade local, então ela também produz conhecimento. E se a escola, além de produzir conhecimento, compartilhar esse conhecimento, dialogar com a comunidade, promover estudos envolvendo os moradores, além dos alunos, então ela também promove extensão. Então, essa escola que aceita produzir conhecimento, além de ensinar, e que aceita também compartilhar esse conhecimento de forma generosa, né, ensinar e aprender com a comunidade, essa escola, a gente entende que ela pode ser uma espécie de universidade local, né? Produzindo um currículo que a gente entende que é um currículo comunitário, porque ele considera os problemas daquela comunidade, mas que, é claro, não deixa de zelar pelo conhecimento universal, né, que a humanidade produziu, né? Então, são esses conceitos, né, de comunidade de aprendizagem e de educação integral. São os conceitos fundantes da proposta da Brigada pela Vida. Bom, o que é que isso tudo tem a ver com o que a gente está vivendo nesse ano, principalmente nesses tempos da pandemia? A ação dessas milícias digitais que estavam negando o real perigo da pandemia, nós entendemos que ela fazia parte daquilo que alguns autores estão chamando de guerra híbrida, né? Em que você tem o uso, a manipulação das informações e da desinformação como uma estratégia de luta política, né? Em que você tem, inclusive, chega ao ponto de negar a ciência, né? Em que tudo vira uma questão de opinião. Então, a gente entende que há que se tomar muito cuidado com essa coisa de que tudo ser um ponto de vista. Não, a gente tem aí essa coisa de relativação da verdade. Então, esse negacionismo científico, essa revisão histórica, a negação, por exemplo, do Holocausto, tudo isso faz parte de um jogo muito esquisito, né? E que, na verdade, faz parte de uma guerra, né? Com interesses muito poderosos envolvidos. E a gente entende que essa guerra ela tem um aspecto muito de hipocrisia. Porque se
você tem setores poderosos que financiam as fake news que falam que o coronavírus não existe, ou que é apenas uma gripezinha. Por outro lado, a própria forma como essas fake news são disseminadas, elas envolvem muita tecnologia cara. Então, é uma coisa meio paradoxal. Você tem o uso de alta tecnologia da informática, que produz as fake news, que são financiadas, a gente sabe que são, né, para negar a ciência. Então, a ciência é utilizada para a negação da ciência, né? Então, é uma luta política. Né? E essa coisa esquisita de você ter uma parte de um grupo de empresários financiando a disseminação de mentiras pelas redes sociais, né? Ela, de certa forma, joga a parte da população na ignorância. Então, na prática, significa que para uma parcela da população não precisa ter conhecimento científico. Então, você tem lá uma elite global, que é detentora do monopólio da riqueza e que também aceita, é cúmplice de uma ação política que desinforma a população, né? Então, há uma estratégia que mostra o quanto parcela da elite brasileira é hipócrita, né? E cúmplice de uma ação que é, obviamente, criminosa. E aqui a gente questiona, inclusive, esse grupo dos empresários que, aparentemente com as melhores intenções do mundo, criou em 2016 um movimento chamado Todos pela Educação. Financiando, né? É um movimento Todos pela Educação, é um movimento financiado, né? Você tem lá, quem procura na página vai perceber as maiores instituições econômicas, empresariais e financeiras, principalmente, estão lá apoiando o Todos pela Educação desde que ele foi fundado em 2016. E é interessante que esse movimento, eles colocavam lá os seus objetivos estratégicos, metas, até para que agora em 2022, quando a gente vai comemorar o segundo centenário da independência, nós tivéssemos alcançado metas, né, de melhoria na qualidade do ensino. Curioso é que boa parte daqueles empresários que financiaram a campanha do Todos pela Educação depois ajudaram a financiar os vários grupos que ajudaram a depor a presidente Dilma em 2016. Então, e promover logo em seguida aquela PEC, né, do teto dos gastos, que inviabilizou o Plano Nacional de Educação. Ou seja, a elite, o grande empresariado brasileiro, financia uma campanha e que, em tese, é para melhorar a educação, e depois tira um governo e, na sequência, promove, né, um ajuste econômico, uma reestruturação da economia, que faz com que a educação não consiga realizar o seu plano nacional, né? Então, a gente entende que isso é uma coisa que é, no mínimo, hipócrita, né? E a gente precisa estar atento para isso, nós que somos da educação pública. Bom, e daí? E daí é que é esse grupo que cria a Brigada pela Vida. É esse grupo que tem acompanhado o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na cidade de São Paulo, é que em março desse ano, vendo lá no Nordeste surgir as Brigadas Emergenciais da Saúde, falou, opa, agora é nossa vez, nós da educação precisamos fazer a defesa do conhecimento científico, fazer a defesa da ciência, fazer a defesa do currículo escolar, até porque os mesmos agentes políticos que estão espalhando pelas redes sociais essas mentiras, as fake news, são aqueles que transformaram em lei a proposta do projeto Escola Sem Partido. O primeiro parlamentar que propôs Escola Sem Partido é um cara chamado Flávio Bolsonaro. Olha só de onde vem, de que família vem. Então, o professor, ele desde o começo, o professor e a escola são os alvos, né,
daqueles que negam a ciência, daqueles que não querem que a população se aproprie do conhecimento. Então, a Brigada pela Vida tem uma proposta político-pedagógica de fazer com que a gente, que a classe trabalhadora, ela também tenha acesso ao conhecimento, né? Então, daí a nossa parceria preferencial com as escolas públicas, né? Então, como é que a gente se organizou? Nós nos organizamos pelos bairros de São Paulo, por subprefeitura, e a ideia era, inicialmente, de fazer, junto com as escolas, com os postos de saúde, com os movimentos de moradia, peças audiovisuais que combatessem as fake news. O objetivo era principalmente esse. Mas, em reunião com o movimento de saúde, principalmente daquela região do Sapopemba, onde é a maior quantidade de óbitos, a proposta do pessoal do movimento de moradia de saúde, aliás, foi para que nós fizéssemos, antes de produzir esse material, que nós fizéssemos uma consulta, uma ampla pesquisa para saber como é que a população estava vivendo e vendo essa situação. Então, na verdade, a proposta do movimento de saúde que nós acatamos na Brigada foi uma proposta Paulo Freireana, né? Da promoção do diálogo. Então, nós vamos sim produzir esse material, já estamos produzindo, mas simultaneamente nós vamos ouvir essa comunidade e daí a ideia da pesquisa. Então, uma pesquisa que levante as condições de moradia, as questões de trabalho, a situação da população diante dessas confusão toda das redes sociais, né? E é por isso que a gente aprovou a parceria com escolas. Nós temos aí cerca de 3 dezenas de escolas que toparam fazer essa pesquisa com a Brigada pela Vida, para que a gente saiba como é que a família dos alunos está enfrentando esse tempo da pandemia. E uma coisa muito bacana é que nesse processo de discussão com as escolas, dessa parceria, para saber como é que a família dos alunos estão enfrentando o problema da pandemia, lutando pela sobrevivência, nós tivemos contato com a proposta desse grupo da Unifesp, que chamou a atenção para uma coisa super relevante, que além de ouvir os pais dos alunos, era fundamental ouvir também os estudantes, os jovens, os adolescentes, porque parte dessa população, dessas famílias que a escola atende, é tão vulnerável quanto os idosos, porque esse jovem, ao sair para a rua de forma desprotegida, ele também pode ser um portador desse vírus e contaminar o resto da família. Então, era fundamental acrescentar a pesquisa que a Brigada pela Vida tinha sugerido inicialmente, que a princípio era apenas para os pais dos alunos, essa ideia, né, que foi trazida por essa equipe de pesquisadores da Unifesp, de também ouvir a juventude. Essa juventude que, talvez por desorientação, e vamos pesquisar as razões, ela também está sem máscara diante desse risco. Então, vamos estudar por que você tem tantos jovens desprotegidos, sem máscara, transitando pelas ruas de São Paulo, se expondo ao risco da morte, das suas próprias mortes e a dos seus amigos e familiares. Então, foi um encontro muito bacana, em que a gente conseguiu formar essa parceria. Então, estamos terminando. Tá, obrigada, porque já esgotou o tempo. Obrigada. Então, é isso. Então, tem uma proposta de questionário, né? E chegamos nessa parceria que a professora Elaine vai detalhar, né? Estamos muito contentes e as escolas estão muito empolgadas, mesmo não estando atendendo, né, não existe atendimento presencial. Nós somos contra o retorno esse ano. A gente acha que é uma irresponsabilidade o retornar às aulas esse ano, mas é possível contatar as famílias, né, à distância e ter a colaboração delas e dos alunos nesse questionário que a gente quer aplicar em parceria com a Unifesp. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Walter. E agora a gente conseguiu restabelecer o contato com a professora Elaine. Então, eu vou chamá-la aqui. Elaine, por favor.
Agora sim, não? Agora Muito obrigada, Marimélia. Eu peço desculpas, aquela coisa que nunca acontece, aconteceu exatamente agora, né? Caiu a conexão, e aí eu até pus agora, aproveitei e conectei o celular também no 4G, vamos lá, né? E acabou sendo muito interessante, eu perdi nessa brincadeira um pedaço da última parte da fala do João, mas consegui ouvir a do Walter inteira, e a gente tinha pensado numa lógica, e eu acho que essa lógica também vai ficar bacana. Então, bom dia, boa tarde já quase, né? Eu vou fazer o meu foco de fala, que é exatamente sobre o projeto que nós estamos fazendo em conjunto, né? E eu vou, então, aproveitar que várias coisas já foram faladas, até para a gente ter um tempo maior para o debate, a gente queria mesmo ouvir também as pessoas, porque esse debate, esse diálogo é importante, é fundamental para a gente estabelecer novos parâmetros para pesquisa. Inicialmente, eu queria pegar um pouco da fala do João, só para reforçar, e nós estamos aqui no espaço da Unifesp, a importância da pesquisa no campo da educação da Unifesp, e aí eu falo de um lugar específico do meu departamento de História. Então, o nosso curso de formação de professores, né, o curso é bacharelado e licenciatura, mas desde o começo ele nasce com essa preocupação, essa face de que o professor é um pesquisador. Nós trabalhamos exatamente nesse eixo. O professor em formação, ele vai para a escola, ele olha para a escola primeiro antes de olhar para o ensino de história. Essa é uma prática do curso que replica em vários momentos, inclusive em outros projetos que a gente tem, né? Então, a escola ela não é um lugar do vazio, um lugar onde a repetição acontece, onde a disciplina acadêmica é simplificada para os alunos, mas ela é um lugar vivo, atuante, e nessa perspectiva, é bom que o João já falou, já estabeleceu isso, né? Então, nós trabalhamos com a escola. Então, esse é um dos pressupostos do curso de História, que replica no projeto PIBID, como o João já apresentou aqui, a escola, e o PIBID é um lugar importante para isso também, e replica, claro, nos estágios, na relação que a gente estabelece com as escolas. Desde o começo do curso, e aí os pioneiros, vale a pena citar, são a professora Maria Rita, o professor Alexandre e o professor Antônio, definiram como premissa que os estágios dos cursos são feitos em Guarulhos. A gente precisa se aproximar dessa escola pública, que no nosso caso é a escola pública estadual. Por conta que no município a rede é municipalizada e nós atuamos no segundo segmento do ensino fundamental 2. Então, essas são as premissas. Também é importante dizer, e eu acredito que tenha vários alunos aqui, nós também participamos desde a segunda turma do mestrado em rede nacional Prof. História, e o Prof. História também tem essa questão de trabalhar com a escola, é o professor da escola que vem à universidade. Também não é um programa de cotas, a gente teve as cotas raciais, mas pelo menos 2/3 dos nossos alunos, em geral, pelo menos 70% de cada turma, é professor da escola pública que está em trabalho, porque é essa condição. Então, eu venho de um lugar onde formar professor é formar pesquisador. O professor é um pesquisador e é como tal que a gente entende. A escola é uma instituição consagrada na sociedade atual, por tudo isso que o João falou, né? O Walter também toca bastante nisso, né? Acho que a explanação do Walter mostra isso, né? Então, é nesse espaço que nós temos esse projeto que eu pretendo apresentar rapidamente, até para fazer jus ao grupo. No fundo, eu represento aqui o grupo, né, que propôs esse projeto.
O projeto chama-se Juventude Sem Máscara, o impacto do isolamento social da Covid-19 na região dos jovens nas periferias de São Paulo e Guarulhos. Então, na sessão de créditos também, essa ideia inicial é da professora Andréa Slemian, que no começo da pandemia disse, precisamos estudar isso, né? E aí em conversas a gente traçou desde o início um perfil de que a gente queria trabalhar com juventudes, né? Por muitas razões, e aí no caso eu também, por conta de trabalhar com o PIB de História se concentrou no segmento de ensino médio, e a gente foi definindo que esse grupo de juventude era um grupo que estava meio fora dos discursos, mas que representava uma grande vulnerabilidade. Inclusive, o primeiro edital que a gente participou discutia isso. Essa pesquisa tem uma trajetória longa e muito interessante, né? Mas eu vou abreviar aqui e pegar no principal. Então, essa pesquisa, desde o início, na Unifesp, nos ambientes todos, ela se definiu como multidisciplinar. Isso é o nosso ganho, assim. Eu já disse outras vezes, bom, se essa pesquisa não se efetivar em campo, ao menos nós todos aprendemos muito. É muito interessante, é um diálogo que se estabeleceu com várias áreas, as áreas da saúde, as áreas das ciências humanas, nós já tivemos diálogo também com o pessoal da economia, que nesse momento não está participando do projeto, mas então é um grupo bastante grande, e desde o começo, nos vários momentos que a gente pensou, a gente sempre tem esse fio da juventude, vulnerabilidade da juventude. E desde o início a gente definiu como juventude, o João tocou nisso, né? O que é juventude para nós? Nós estamos pegando um marcador que é o marcador da escola, é quem está no ensino médio, né? E aí nós ampliamos isso, porque quando nós começamos a conversar com o Grupo Brigadas, que é o atual estágio, né? Esse grupo, então esse é um projeto de pesquisa que está em fase de aprovação nas instâncias da Unifesp, mas que já vem numa conversa, este momento, com Brigadas, pelo menos desde junho, julho, nós nos aproximamos e temos discutido como fazer isso, né? Então, o atual estágio é um projeto de extensão e apresentação no Unifesp, parceria com Brigadas pela Vida, que vai investigar os alunos de ensino médio das escolas estaduais e também, como o coletivo do Brigadas tinha uma grande inserção na escola municipal paulistana, e essa escola basicamente se concentra no ensino fundamental, são pouquíssimas escolas que têm ensino médio, então nós incluímos na pesquisa os alunos do 9º ano do ensino fundamental 2, que também, aí pensando especificamente na escola municipal, é importante lembrar que esses alunos fazem um trabalho autoral nessa última série, né? Isso vem do currículo da gestão Haddad e ficou nas práticas escolares, e esses alunos, então, neste momento, estariam exatamente fazendo seu trabalho autoral de finalização de um ciclo, e aí aqui já entrando um pouco nisso, bom, dá para imaginar o que é você ficar um ano longe da escola, porque nós estamos em setembro, né? Até o fim desse mês, pelo menos, esses meninos não voltarão ao convívio da escola, e nem nós defendemos, estou só constatando o dado, no último ano da sua escolarização, né? E no último ano, no caso da rede municipal, por um aluno que vai trocar de escola. Então, a rede municipal ela tem uma característica de que o aluno, em geral, é uma escola do bairro, ele vai, né, sobretudo no ensino fundamental, essa é uma característica, a menos que ele mude de bairro, ele, em geral, começou e terminou, então ele está terminando longe dos amigos que ele convivia todo dia. Aproveitando também o que o Walter já falou, a escola, o Walter e o João,
é um local de sociabilidades, né? Sobretudo nessa faixa etária, é um local ultra importante, é o acesso a um equipamento público e estatal, na maior parte dos casos, e é o acesso às amizades, né? Aos que são da mesma geração, aos que pensam como eu, aos que têm as mesmas angústias que eu tenho. Então, nesse momento, esses meninos do ensino da escola municipal estão trocando de escola, e sabe-se lá para onde, né? E sequer tem o tempo de se despedir. Todos os professores sabem disso, a euforia que essas séries terminais têm, né? As oitavas séries, os terceiros anos do ensino médio, é uma dificuldade trabalhar, porque é essa coisa, nós estamos no fim, né? Começa o ano já no fim. E no ensino médio, e se tratando sobretudo das periferias, nós estamos falando de um aluno que em grande parte vai parar por aí, né? Que não tem acesso ao ensino superior. Todas as pesquisas que a gente faz, quando nós nos aproximamos da escola, é incrível, né? Nós estamos lá no bairro já de Pimentas, que é uma periferia de Guarulhos, há 10 anos, mas você vai à escola pública e fala, nossa, isso aqui é uma universidade, né? Você pode entrar, há cotas para isso, né? Há cotas para a escola pública e ainda assim o desconhecimento é enorme. Então, esses alunos, em geral, estão terminando o seu ciclo. Bom, nesse processo, então, esse grupo se aproximou do Brigadas e esse projeto agora, então, que inclui, né, essa fase de juventude, nós estamos concentrando, sobretudo nessas escolas, são escolas periféricas, é bom que o Walter também já mostrou um pouco, sobretudo da Zona Sul e da Zona Leste, e nós acrescentamos, aí apresentamos ao Brigada, nós pegamos apenas 2 escolas nesse primeiro momento, de Guarulhos, que são escolas também com as quais aí nós temos já parcerias e trabalhos, né, que também se situam na periferia, e é nesses termos que nós construímos o projeto. Então, nós definimos também no nosso projeto que a vulnerabilidade não está associada, no caso da juventude, ela está associada a uma faixa etária, como já foi dito aqui, uma faixa etária de transição para a idade adulta, de transição para o mundo do trabalho, né? Grande parte desses meninos já são trabalhadores, os que não o são serão fatalmente, né? Acumulam empregos informais, ou então, como disse ontem uma professora na aula, trabalham muito em casa, né? Grande parte desses jovens assumem as tarefas domésticas que os pais não conseguem assumir em função do seu trabalho. Então, há uma vulnerabilidade desses jovens que, por estarem na periferia, por estarem pela questão da renda, se associa a outras. Então, essas desigualdades vão implicar em desigualdades na inserção no mercado de trabalho, nas oportunidades educacionais, no acesso às políticas públicas, né, no acesso aos equipamentos públicos e na própria rede de apoio que se tem, né? Então, são relações muito mais de solidariedade, de vizinhança, do que de redes que podem fazer com que esses meninos alcancem outros níveis na escala econômica, né? Então, nós definimos no nosso projeto que as vulnerabilidades são múltiplas e é em torno delas que nós estamos constituindo o nosso projeto. Bom, nós vamos... Esse questionário que nós produzimos tem vários marcadores. De qualquer forma, a gente está investigando, nos interessa 2 questões primordiais que têm a ver muito com o perfil atual da equipe, que é a questão da escola e a questão da saúde, né? Então, nos interessa saber como é que esses jovens viveram a pandemia,
como eram as relações que eles estabeleciam com a escola, se a escola era o local das principais amizades, as relações que eles tinham internamente na escola, o grau de confiança que eles depositam na escola, em relação aos professores, em relação aos colegas. Então, mapear e entender como que isso se alterou em função da pandemia. E, paralelo a isso, nós estamos preocupados com a questão da saúde, como que a saúde desses jovens foi afetada, desses jovens e dessas famílias, né? Então, das famílias que eles pertencem. Então, se há casos, tanto em relação ao Covid, se houve casos de contaminação na família, se houve mortes na família, muito delicadamente a gente vai tentar entender que relação esses jovens estabeleceram com essa situação, e também em relação à saúde mental, como se havia alguma doença pré-existente, se não havia, se passou a haver, como é que foi lidado, como que os jovens e suas famílias lidaram com isso, como é que eles tiveram ou não acesso aos equipamentos de saúde. Então, essa relação também nos interessa. Ainda em relação à escola, nos interessa perceber como é que os jovens se apropriaram ou não, né, que essa é a grande questão, das múltiplas possibilidades que foram oferecidas durante a pandemia. Múltiplas, não por parte da política pública, mas aqui, e eu quero ressaltar isso, por parte dos professores e gestores da escola, né? Se alguém quiser entregar uma medalha, eu faria a esses professores, a esses gestores, os gestores foram para a escola para entregar material, né? Para que os alunos que não tinham acesso às redes, à internet, aos equipamentos, pudessem pegar isso, se expuseram, diversos deles foram contaminados. Os professores abriram a porta das casas, né, literalmente, até para isso, como aconteceu aqui agora, né, a internet falha, há mil problemas, há questões de horários, ensina o filho ao mesmo tempo que dá aula, enfim, há uma infinidade de questões que a gente mal consegue tocar aqui, mas que foram superadas pelos professores. E nós fizemos um levantamento com os alunos do Prof. História, e é impressionante a quantidade de redes então é do WhatsApp à internet, né? Do WhatsApp ao Meet. Então é um conjunto de coisas impressionante que os professores mobilizaram para se manter em contato com os seus alunos. Bom, então, e a gente também quer saber como é que os alunos viram isso, como eles participaram ou não. Por fim, também já foi tocado pelo Walter, como é que os alunos se relacionam com as fake news, né? Porque nos interessa, no fim das contas, para que a gente quer saber isso? Para que nós pesquisadores, nós professores que atuamos na escola pública, com a escola pública, que nos aproximamos, que trabalhamos em conjunto, queremos saber como é que nós nos aproximamos melhor dos alunos, como é que nós, e aí profissionais da saúde também, né, podemos nos aproximar e dialogar melhor e fornecer uma informação mais precisa, uma informação científica, né, promover um convívio saudável nas escolas, em todos os sentidos. Por fim, e para finalizar, então, nós também temos uma parte de ouvir os professores, que é fundamental, não é o objetivo primordial, mas nós também queremos fazer isso, e para dizer aqui quem somos nós, né? Então, esse projeto, nesta versão, ele já teve vários pais e mães, né, responsáveis. Então, nesse momento, pela Unifesp, eu e a professora Andréa estamos coordenando, né, e a equipe trabalha em conjunto, isso é o combinado desde o começo. Nós duas somos do Departamento de História, além de nós, então tem a professora Ana Neme, também do Departamento de História.
No Departamento de Ciências Sociais, nós temos também do Campus Guarulhos o professor Alexandre Barbosa, o professor Daniel Vasques e o professor Rogério Schlegel. Ainda do Campus Guarulhos, o professor João, que já falou aqui, do Departamento de Educação. E nós temos duas colegas também, desde o começo, conosco, da Escola Paulista de Medicina, a professora Sheila Cavalcante Caetano e a professora Zila Sanches. Nós temos 3 alunos voluntários da História, quem quiser, nós aceitamos ainda, o Gabriel Zambonini Canha, Heloíse Lima Silva e o Vitor Alexandre Lopes de Oliveira. Na versão inicial também, pelo coletivo, assinando conosco o projeto, acho que são professoras também, né? A professora Eliane Gomes Vanderlei Mardegan, a professora Rosângela de Almeida Costa, o professor Walter, que já falou. Também quero fazer um agradecimento especial, nós tivemos uma assessoria técnica muito importante de um colega que não é da Unifesp, mas que é um pesquisador e que trabalha com juventude e deu bastante dicas para a gente, que é o professor Ricardo Casco. Então, essa é a nossa equipe e agora eu encerro aqui. Obrigada, Marimélia, obrigada a todos. Eu é que agradeço, Elaine, e eu queria pedir então para o professor João e o professor Walter que apareçam, porque tem já perguntas aqui. Enquanto eles ligam as câmeras, eu vou só... tem vários parabéns, vocês podem ver aí no chat, vários colegas que estão se manifestando, né, com os bons dias e boa tardes agora. Tem uma pergunta aqui, mas... que na verdade é para a organização do webinário, que é a respeito de certificado de participação. Então, foi o Bruno Macedo que perguntou. Então, quem se inscreve pela PROEC, depois vai lá no mesmo site, no mesmo lugar que fez a inscrição e pode baixar o certificado, tá? Então, para todos aqueles que se inscreveram. Eu vou começar aqui, com uma pergunta do Rogério Schlegel, que ele diz que ele entende que não é especialidade aqui do painel, mas que ele gostaria que vocês comentassem algo a respeito da vulnerabilidade dos jovens em termos de saúde mental, né? Ansiedade, depressão. Claro que ele não quer um comentário médico, né? Mas que ele gostaria de saber essas questões de saúde mental, que ele acha que é importante, principalmente para quem está assistindo. Então, se vocês puderem comentar rapidamente, obrigada. Quem quiser aí. Uau, Rogério, que difícil, né? Mas é exatamente essa a nossa questão. Então, assim, aqui, como a equipe é multidisciplinar, essa parte poderia dizer, não sei nem se ela está aqui assistindo, a professora Sheila, né? E a professora Zila, que trabalham mais nessa parte. Mas o que nós queremos, nós pusemos no questionário exatamente algumas questões sobre isso para tentar entender. E aí eu poderia falar até da minha experiência, muito interessante, na própria Unifesp, a gente percebe um adoecimento da juventude, porque os nossos alunos têm 17, 18 anos, né? Isso já me chamava muito a atenção, então, como coordenadora de curso, inclusive. E agora, nesse momento de pandemia, né, e aí sim, não é só da população da juventude, mas nos interessa ver isso. Mas é o que a gente está construindo em coletivo. Eu não teria dados, inclusive, nesse momento, para falar isso. João, gostaria de fazer algum comentário? Não, é na linha da Elaine, né? Porque também não teria condições de responder no campo da saúde, né? Mas chamar a atenção para a importância. Eu voltaria a uma provocação que eu fiz na minha fala, né? Por que eu, como professor, formador de professores, em contato com professores na escola pública, tenho dificuldade de responder essa questão?
porque a escola não está próxima da onde deveria estar, né, Walter? O Walter pode dizer muito bem. A escola pública, a brasileira, que depois tiver um tempo eu queria explicar melhor, porque isso gera uma polêmica, e é uma questão conceitual importante, ela precisa se constituir, né, na lógica com esses sujeitos sociais que se ressignificam nos anos 90, porque tem a questão lá do Éder Sada, clássico, lá dos anos 80, né, e no sentido thompsoniano da experiência, né, eu sou historiador, desculpem, eu tenho esse vício, né, e não consigo pensar fora dessa perspectiva temporal. Então, essa ressignificação desses sujeitos sociais, né, incorporam várias questões. Então, uma das questões que eu acho que continua sendo um problema para a escola pública brasileira é essa questão da distância em relação às famílias e à juventude. Então, acho que a pesquisa ela tem que trabalhar isso, tem que responder essa questão na perspectiva sociocultural, na perspectiva da saúde, e pensar políticas públicas que diminuam ou que eliminem, né, esta distância. Então, eu diria que a dificuldade minha particular de pensar deve a esse distanciamento, que é uma incorreção na minha leitura. Obrigada. Walter, se você quiser comentar e já aproveitar e responder, chegou uma pergunta específica para você, que veio do Carlos Roberto Bortolotto, que gostaria que você falasse um pouco das ações da Brigada. Então, se você quiser comentar e aí já responder também, obrigada. Tá, obrigado. Bom, começando, claro que eu não tenho, minha formação não é na área de psicologia, então eu não me atreveria a não dar nem palpite em relação a como isso afeta a saúde mental do ponto de vista individual. Isso, não me atrevo a fazer isso aqui, né? Agora, eu posso falar como um professor de história, né? Pensando na questão da saúde, num sentido muito mais amplo, eu não tenho nenhum tipo de problema em afirmar que não há dúvidas de que a sociedade brasileira não está saudável. Isso vale para o jovem, isso vale para o adulto, vale para o idoso. Não é saudável você ter um momento em que o Brasil vive, em que uma parte da população aparentemente até apoia ou é indiferente em relação a uma política que provoca tantas mortes. Não é saudável você ter tanto ódio que gera morte. Não é saudável você ter o aumento da discriminação, a conivência com a homofobia, a conivência com o racismo. Então, não dá para entender que uma sociedade que testemunha a morte de tantos jovens pretos da periferia, de tantas mulheres vítimas do feminicídio, né, de tantas vítimas da homofobia assassina, né, que isso seja saudável, né? Então, isso que seja saudável tanto para o jovem, como para o adulto, como para o idoso, você ter no comando do político, dos cargos mais importantes do país, no executivo e no parlamento, e até no judiciário. A gente vê sentenças que são vergonhosas, aquela atitude daquele procurador que rasga a multa de um guarda municipal que estava exercendo o seu papel de forma muito profissional, né? Porque ele é um desembargador, aliás, desembargador. Então, uma sociedade que é conivente com esse tipo de coisa, uma sociedade onde a maioria de vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, não aprova o impedimento de um prefeito que pagou com dinheiro público brucutus para intimidar a imprensa na porta do hospital, para que as pessoas não pudessem sequer se manifestar em relação ao atendimento daquele hospital público. E esse camarada ele foi blindado por uma maioria de vereadores, a começar pelo filho do presidente, que é vereador do Rio de Janeiro, né? Então, eu sei que a pergunta não é essa, desculpe o companheiro que fez a pergunta, Rogério, mas, assim, de saúde, do ponto de vista psicológico, pensando no indivíduo, eu não posso falar nada. Mas pensando no que a gente vive na história brasileira hoje,
eu não enxergo isso com naturalidade. Isso não é uma sociedade saudável. Nós estamos longe de uma saúde do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da ética, do ponto de vista da educação, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Em relação às ações da Brigada pela Vida, nós vamos começar a semana que vem, do dia 9, uma ação muito legal, onde nossos colegas de educação, mais os profissionais da saúde pública, quem salva a vida no Brasil é o SUS, o Sistema Universal de Saúde, que está salvando vidas no Brasil, né? Não são hospitais privados, né? Então, nós vamos ter uma ação nas principais vias da região da Vila Prudente, né, que é vizinha de Sapopemba, o local de São Paulo com o maior número de óbitos, né, para que a população receba orientação, vamos fazer distribuição de máscaras, a mesma coisa que fizemos em Sapopemba. A Brigada pela Vida vai fazer lá na região da Vila Prudente a partir do dia 9. E nós, da Brigada pela Vida, estaremos engrossando o grande ato do Grito dos Excluídos, que vai acontecer 10 horas da manhã do dia 7 de setembro, na Praça Oswaldo Cruz. Então, nós convidamos todos os ouvintes para fortalecer e divulgar o ato do Grito dos Excluídos, que tem três temas, que são nossas bandeiras de luta. A luta por terra, a luta por teto, a luta pelo trabalho. Os 3 T's, né? Então, a Brigada pela Vida faz parte desse movimento maior, que é do Grito dos Excluídos. Obrigada, Walter. O Valberto pergunta qual é o impacto que vocês imaginam na educação, nesse ano perdido, aí, na educação de alunos do ensino fundamental, médio e os alunos de graduação também. Então, aí não sei se Elaine ou João, quem que prefere responder? Elaine, quer falar? Não, também é difícil, né, para falar na condição de pesquisador, né? Mas é bom ir criando hipóteses, né, a partir dessa experiência, não é isso? Acho que esse é o nosso papel, não é? Então, eu diria assim, por tratar-se de uma experiência singular na vida de todos nós, né? Tem questões históricas aí, mas na nossa vida é uma questão singular. Eu nunca fiquei isolado socialmente 4 meses, sem descer praticamente na portaria do prédio. E, Walter, moro na Vila Prudente aqui, próximo ao posto aqui, então estou vendo ele daqui da minha janela. E um lugar extremamente movimentado, né, por causa da existência desse aparelho estatal, e uma das minhas... Em determinados dias que eu sentava aqui onde eu estou para trabalhar, eu olhava aquele lugar vazio, assim, segunda, terça, quarta-feira, quando felizmente as pessoas estavam se isolando socialmente, era muito triste. Então, acho que todo mundo foi impactado com isso. Do ponto de vista dos jovens, dos adolescentes, etc., os relatos são muito complexos, né? Precisam ser estudados, são importantíssimos, né? Acompanho desde a educação infantil essa questão, porque eu sou professor do curso de pedagogia, então tem relatos das residentes, né, nas escolas. A residência, como eu fiz a referência, continuou agora aí com as escolas lá nos Pimentas, e nós temos relatos importantes. Então, mas aqui por questões éticas, óbvio, né, a gente vai só dizendo que eles são importantes, precisam ser estudados, pensados, e o que a gente está ouvindo ser transformado numa pesquisa, e com essas pessoas, com esses sujeitos, retornar a esses sujeitos, ouvir e devolver à sociedade pensando em termos de políticas públicas. Mas, sem dúvida nenhuma, são consequências subjetivas, sociais, complexas, que a gente vai precisar trabalhar, né? E na universidade, falando de alunos, como a Elaine fez referência, né? Jovens, né? 17, 18, 19 anos. Eu até em aula outro dia fiz referência que eu estudei tanto para entrar na universidade pública, depois felizmente consegui, e uma das
minhas aproximações com a universidade pública, que foi uma dica de um professor de cursinho, para me incentivar a estudar mais. Ele disse, visite o campus, né? No caso, a universidade que eu queria estudar, que era a USP, para me incentivar, né? E eu fui lá e decidi que eu tinha que estudar lá, então passei a estudar mais ainda para entrar lá. Outro dia houve o depoimento de um garoto na minha aula, né? Infelizmente em regime remoto, que ele havia estudado muito tempo e uma das decepções dele era só conhecer o campus, por ter Guarulhos, né, lá nos Pimentas, esteve lá 2 vezes, né? Então aí eu projetei a foto, que tem uma foto muito bonita do campus lá, que eu considero muito bonita, e ficamos discutindo aí essa questão. Então tem sim uma dimensão que eu não sei analisar, mas ela é bem complexa e importante para nós educadores, né? Pensarmos como pesquisadores e pensar as políticas públicas. Eu acho que essa é a nossa função. Tá ótimo. Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque já são 12:30. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Eu queria então pedir que cada um de vocês fizesse aí suas considerações finais para a gente encerrar. Não sei se a Elaine quiser começar. Tá, eu já tinha aberto. Então, só para responder essa questão do Valberto, o João já respondeu, mas eu acho que, só para a gente reforçar, acho que é um traço único aqui para nós. A pandemia, o que ela traz, ela só reforça as desigualdades da educação. Esse é um ponto passivo aqui entre todos nós, né? Então, nós também com isso não queremos dizer, inicialmente a gente até ia estudar estudante da escola privada, porque a gente sabe também que essa juventude também tem impacto, porque essa é uma faixa etária, né? Mas ela tem uma rede de apoio que é diferente. Então, na graduação a mesma coisa, etc. Aproveitando o do João, os meus alunos outro dia comentaram, e eu gostei da expressão, que o menino falou assim, eu estou dando aula remota para pós, e são alunos professores, e ele disse assim, é bom quando a gente entra na universidade, no portão, é um outro mundo, né? Porque é essa coisa de estudar, e estudar é isso, é você sentar lá na sala de aula e ter um outro mundo mesmo, né? Não, como disse ele, não ter que ficar pensando que a torneira tem que ser trocada, né? Que o gato vai passar, enfim, as mil coisas. Então, eu agradeço enormemente, agradeço sobretudo a você, Marimélia, por nos convidar, nos abrir esse espaço para debater. Para a gente é uma alegria poder debater com um público grande as questões da educação que nos são caras. Muito obrigada. Obrigada aos colegas, a quem assistiu, aos colegas aqui da manhã. Obrigada. Walter, e aí depois o João, para encerrar. A gente faz na ordem inversa. Você está sem som, Walter, por favor, no microfone. Eu sempre esqueço. Bom, primeiro eu quero agradecer. Eu quero agradecer essa equipe da Unifesp, que teve a generosidade e essa coragem, essa ousadia, né, de se juntar com uma organização popular, que é o caso da Brigada pela Vida, para fazer uma investigação com essa característica, né, com essa importância, essa relevância, né, de querer ouvir o que o jovem está enfrentando. Então, a professora Andréa Lemian, que deveria estar aqui com a gente hoje, né? Que foi a inspiradora, né? Uma pessoa muito bacana, eu acho que é muito legal participar desse trabalho sob a coordenação dela, né? A professora Eilane Lourenço, o professor João do Prado, eu acho muito bacana esse conto da história da educação, porque minha primeira graduação, o professor João, foi de História. Mas agora, nas 2 últimas universidades da minha pós-graduação são na área da educação, mas eu devo confessar aqui para vocês que eu vivo querendo voltar para a história, né? E professora Marimélia, eu acho que cumprimentar a reitoria, né, da universidade, que foi que favoreceu que a gente tivesse assim, essa aproximação. E em nome dos colegas que eu
vi pelo chat que acompanharam, a professora Ariana, né, da comunidade da Vila Progresso. Nós temos assim, o professor Carlos Bortolotto, né, da MF José Quirino, a companheira, colega, querida companheira Ana Maria Mato, que foi supervisora escolar da rede municipal, e da Fernanda Coelho, que é diretora de uma escola da Penha. Eu quero cumprimentar todos os educadores dessas escolas públicas, do professor ao supervisor, passando pelo coordenador, pedagógico e diretores, que estão juntos com a brigada nessa pesquisa que já começou ouvindo as famílias e que agora vai prosseguir ouvindo os alunos. Eu acho que essa coragem das escolas públicas, esse desprendimento, essa preocupação com a comunidade, acho que isso é exemplar. Então, eu queria parabenizar e agradecer todos esses educadores de São Paulo que estão empenhados nessa parceria muito importante com a Universidade Pública de São Paulo. Então, obrigado, Unifesp, obrigado, Escolas de São Paulo. Obrigada, Walter, obrigada pela cooperação aí com a gente, colaboração com a gente também. João? Então, Walter, eu resolvi também, não sei se resolvi, mas estou tentando resolver esse dilema que é comum, trabalhando com história da educação, ensino de história, formando professores e discutindo escola pública brasileira desde o mestrado. Então, acho que, não sei se resolve, mas eu também tenho noites mal dormidas por causa dessas nossas paixões, né? A educação e a história. Bom, queria agradecer, Marimélia, o convite, né? De marcar a presença aqui no campo da educação, né? Da história e a educação aqui nesse campo, esse espaço importante que você construiu aí, né? Então, obrigado. Os agradecimentos que o Walter fez, aí eu também queria reforçar os educadores da escola pública que estão, né, produzindo uma escola pública tão séria, né, em contextos tão complexos, né, e a pandemia só acelera isso, implica mais. Eu queria também agradecer eu vou agradecer a professora Elaine, que foi quem me convidou para participar desse projeto. Aí, agradecendo a professora Elaine, eu estou, né, falando da André, de todos os outros colegas envolvidos que ela fez referência aí. Eu estou muito contente de participar desse grupo, Elaine, Andréa. E fechar, para além dos agradecimentos, dizer que, assim, uma das questões, Walter, que eu tenho falado muito, porque aprendo muito, né, com os movimentos sociais, é que participo de uma escola de filosofia, letras e ciências humanas, num lugar específico, que tem tudo a ver com os movimentos sociais, com as lutas do movimento social, dos movimentos sociais, e as demandas que os movimentos sociais diversos apresentam à universidade e à academia são fundamentais. Então, vou citar só um, para não tem tudo a ver com a escola pública também, mas é a questão étnico-racial, né? O movimento negro brasileiro pauta a universidade nessa temática, e essa universidade, ou para alguns, uma nova universidade, né, ela ganha um outro status. Então, eu queria dizer que os movimentos sociais são fundamentais, na minha leitura, para pensar a universidade pública que eu concebo como a universidade pública que efetivamente vai construir uma nação mais democrática, mais justa, e evitar que a gente veja, à luz aqui de uma entrevista que recentemente eu ouvi do professor Sidney Chalub, à luz da ideia de que a sociedade brasileira transformou a desigualdade na paisagem, né? A gente parece que incorpora, faz parte da paisagem, né? Ele está falando do século XIX, da escravidão, à luz do Machado de Assis. Eu acho isso genial, né? Então, obrigado a todos e a todas. Bom, então, com isso a gente encerra esse debate de hoje, quer dizer, encerra esse momento, mas certamente não encerra o debate. E eu fiquei muito, muito feliz de poder participar e aprender tanto com vocês. E a Pró-Reitoria está de portas abertas para contribuir no que vocês acharem que é necessário. E parabéns pela interação, né, entre tantos atores diferentes, né, nesse projeto, e desejo muito sucesso.
e eu espero que em breve vocês possam voltar para contar para a gente o resultado dessa pesquisa, né? Vamos manter o contato. Então, obrigada e agradeço também o pessoal que está assistindo. Está aqui já a lista dos próximos webinários, então já deixo o convite, né? A gente mantém aí toda sexta-feira às 11 horas da manhã, cada vez com um tema diferente, mas sempre trazendo pesquisadores, né, da Unifesp e seus colaboradores, para mostrar o que a gente está fazendo no enfrentamento à pandemia de Covid-19. E espero que a gente consiga se preparar para as próximas, né?